Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Capítulo 5, 17. No boletim está 2,17, mas o texto correto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus, Tua palavra está diante de nós, o Teu povo está aqui te prestando culto nesta manhã, e o desejo do nosso coração é que agora o Senhor nos fale por meio da Tua bendita palavra, Senhor. Que ela encontre lugar nos corações do Teu povo que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos acontecimentos mais extraordinários que pode ocorrer na vida do ser humano, se não o mais extraordinário acontecimento, é o momento em que uma pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nesta manhã, alguns irmãos estarão testemunhando através do batismo que um dia eles receberam Jesus como Senhor e como Salvador. E é impressionante, os irmãos que estiveram aqui na profissão de fé, na última quinta-feira, puderam perceber como a multiforme graça de Deus, ou seja, como a variada forma de Deus alcança as pessoas, cada uma de uma forma. Deus um dia falou com você de uma maneira especial, Deus fala conosco de uma maneira personalizada. Uns vêm a Cristo pelo amor, outros vêm a Cristo pela dor, outros ainda, mesmo sem saber, são encontrados por Jesus e ao terem esse encontro com Jesus, têm a sua vida maravilhosamente transformada pelo Senhor. Um dos batizandos, que daqui a pouco estará entrando nas águas, foi o Tiago, que deu um testemunho impressionante. Sendo ele ateu por mais de 18 anos, ele afirmou que ele não correu atrás de Jesus, mas Jesus veio ao seu encontro. Quando ele caminhando ali no parque da cidade, alguns irmãos membros da igreja distribuindo folhetos ali, ele recebeu aquele folheto, viu o nome da igreja e disse assim: eu vou visitar a igreja. E qual não foi a sua surpresa quando depois, no mesmo dia, à tarde, alguém o chamou, uma jovem o chamou e disse: vá na minha igreja, eu queria que você fosse hoje à minha igreja, visitar a minha igreja. E ele pediu o endereço da igreja, e quando ele foi conferir o endereço da igreja, era o mesmo endereço que estava ali naquele folheto. E ele disse: então é para eu ir mesmo, eu preciso visitar esta igreja. E aqui ele veio, conheceu Jesus como Senhor e seu Salvador, e como ele mesmo testemunhou, ele foi alcançado por Jesus. Jesus quem veio ao seu encontro, e de fato, meus queridos, Jesus vem ao nosso encontro, ele está com as mãos estendidas para todos aqueles que nele creem. Alguns meninos e meninas foram alcançados por Jesus num musical de Páscoa da igreja, foi esse o testemunho ali na sua profissão de fé. Ouvindo aquele musical, no momento em que foi feito um apelo, um convite para ir à frente, sentiram aquele toque especial de Jesus e ali receberam Jesus como Senhor e como seu Salvador. Outros ainda conheceram Jesus num dos acampamentos da juventude, da igreja. Como o Senhor fala aos corações, como o Senhor abençoa. E outros ainda, alguns com menos de 10 anos estarão se batizando aqui, tiveram o privilégio de conhecer Jesus ali no Ministério Crescer, através da palavra, das ministrações. Desta forma também foram tocados por Jesus, e assim entregaram-se ao Senhor e estarão se batizando nesta manhã. Meus queridos, eu sei que todos nós que já tivemos uma experiência com Jesus aqui neste lugar, nós nos lembramos exatamente o momento quando o Senhor entrou no nosso coração. Aquele foi um dia maravilhoso, quando o toque de Jesus
foi dado e nós abrimos o coração para receber Jesus como Senhor e Salvador. Peço permissão para dizer para vocês que o meu encontro com Jesus foi algo extraordinário. Eu era um adolescente com 17 anos, eu já frequentava a igreja há bastante tempo, eu cantava inclusive no coro dos adolescentes, no conjunto, na época, no conjunto dos adolescentes, e no dia que Jesus entrou no meu coração, eu curiosamente não estava dentro do templo, apesar de já estar frequentando a igreja há muito tempo e participar das atividades da igreja. Havia uma série de conferências naquela igreja, pequenina igreja, a Igreja Batista da Fontinha, e ali fora eu estava batendo papo com o Isaac no momento da mensagem. Isaac, um amigo meu de adolescência, e estávamos conversando sobre outras coisas que não tinham nada a ver com o culto, até que de repente, o líder do conjunto, no qual eu cantava, chegou ali e chamou a nossa atenção e disse assim: Francisco e Isaac, por que vocês estão aqui fora? Por que vocês não estão lá dentro assistindo ao culto? Depois da mensagem o conjunto vai cantar. E ao falar isso, o Isaac disse o seguinte: Paulo, eu não vou cantar mais hoje e nem vou cantar mais dia nenhum. Sabe por quê? Porque eu me sinto muito hipócrita. Eu participo até desta igreja, mas ainda não tive um toque de Jesus no meu coração, eu não entreguei o meu coração a Jesus, eu vivo uma vida errada, eu vivo uma vida torta. Então é hipocrisia eu falar de uma paz que eu não sinto, de um amor que eu também não consigo sentir, falar de um Cristo que eu nunca experimentei. Eu não vou cantar hoje e nem pretendo cantar mais. Diante da palavra do Isaac, eu disse assim: pois Paulo, eu quero dizer que eu também não posso cantar, porque eu estou na mesma situação do Isaac. E naquele momento, aquele líder do conjunto, Paulo, tomado de sabedoria de Deus, disse assim: pois eu vou orar por vocês agora, e vocês vão perceber a maravilha que é ter Jesus no seu coração. Vou orar por vocês neste momento. E ele colocou então as suas mãos, uma no meu ombro, outra no ombro do Isaac, e fez uma linda oração, que entre outras coisas ele dizia assim: Senhor Jesus, se de fato Tu existes como eu creio que Tu existes, Senhor, eu quero que neste momento o Senhor toque no coração do Isaac e do Francisco, para que eles possam sentir a paz que eu sinto, que eles possam sentir o amor que eu sinto, para que eles possam conhecer o Cristo que eu conheço. E foi naquela oração, meus irmãos, naquele momento, algo extraordinário invadiu o coração, meu coração e o coração do Isaac, que foi o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E naquele momento nós então começamos a chorar, e choramos muito, porque era um choro que vinha do íntimo da alma, do íntimo do coração, um choro de paz, um choro de alívio, um choro de leveza, que só o Espírito de Deus pode proporcionar. Nós nos abraçamos ali e pudemos então afirmar para o Paulo: agora nós podemos sim entrar para adorar a Jesus, porque nós o recebemos como nosso Senhor e o nosso Salvador. Jamais me esqueci daquela experiência e digo para vocês, meus queridos irmãos e prezados visitantes, ainda que na minha caminhada eu pudesse ter um dia me desviado dos caminhos do Senhor, eu jamais poderia negar que um dia o Senhor Jesus tocou no meu coração, que Ele vive e Ele conduz a minha vida. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui também que conhecem a Jesus poderiam dar esse testemunho também. Alguns por um processo de crescimento diante da igreja, aprendendo com a igreja, outros de uma forma dramática. Mas o fato é que Jesus um dia tocou no nosso coração, e às vezes, pelos desafios do dia a dia, nós nos esquecemos daquele dia tão maravilhoso quando Jesus entrou no nosso coração, e que o poeta escreveu uma linda música do cantor cristão que nós conhecemos, e quem souber pode cantar comigo, que diz assim: ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a doce paz que eu alcancei perdura no meu coração.
Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor, que segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Ah, que coisa extraordinária, meu irmão. Foi aquele dia em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã, querido, que ainda não teve esta experiência de aceitar e receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, que você pode ter essa experiência nesta manhã mesmo, à luz de tudo que nós veremos aqui. Conforme diz a palavra do Senhor, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós temos uma experiência com Jesus, algo novo e extraordinário acontece na nossa vida. Nós enchemos a nossa vida de prazer, de alegria, de paz, de contentamento. Isto não significa que todos os nossos problemas são resolvidos, não. Mas nós temos a plena convicção de que o Senhor está conosco em todos os momentos. E talvez alguns estejam questionando assim, você que ainda não teve uma experiência com Jesus, o que eu devo fazer? A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:9 o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então percebam que não é uma questão de sentimento, é uma questão de atitude, de decisão. Você que quem sabe já frequenta uma igreja há muito tempo e não teve uma experiência com Jesus, você pode se colocar diante dele conversando, claramente, como se com um amigo conversasse, dizendo: Senhor Jesus, eu quero recebê-lo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu confesso os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero a partir deste momento experimentar esta vida nova com o Senhor, a qual se referiu o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios 5, verso 17. Eu tenho absoluta convicção de que algo extraordinário acontecerá com você também, meu amigo, aqui nesta manhã, você que em casa também está acompanhando este culto. Qual é o significado do batismo? Nós daqui a pouco veremos então este momento precioso, orientado por Jesus Cristo. No momento da imersão, é o momento que simboliza a morte para os valores do mundo. E no momento da emersão, a ressurreição para uma vida nova com Cristo Jesus. E Jesus tem poder para mudar a sua vida. Concluo contando uma ilustração que tenho por verdadeira. Conta-se que certo homem, que tinha o vício da bebida, diariamente passava pelo mesmo bar depois do seu trabalho, e ali ficava ele, se enchendo de bebida, até tarde da noite. Quando chegava em casa, era um desastre, os filhos corriam com medo, a esposa se encostava num canto, apavorada com medo, porque aquele homem ficava violento por conta da sua embriaguez. E este homem um dia, e isto é um fato, meus irmãos, ele entrou numa igreja, ouvindo uma música que era tocada, entrou ali, ouviu a palavra de Deus, entregou sua vida a Jesus, o Senhor falou profundamente no seu coração, e aquele homem se tornou um servo de Deus. E ficou muito tempo sem passar na porta daquele bar, até que um dia ele precisou resolver alguma coisa, e quando passou na porta do bar, o dono daquele bar o chamou e disse: ô fulano, vem cá, o que aconteceu com você? Você sumiu, você era o meu freguês, o meu cliente mais frequente aqui, o que aconteceu com você?
ele disse: agora eu me converti, eu não preciso mais de beber nem de fumar, porque eu encontrei prazer em Jesus. E diante disso, aquele homem disse para ele o seguinte: mas o que impede você de beber? Você não sabia que um dia Jesus transformou água em vinho? Você não sabia disso? Jesus gostava de uma bebidazinha também, disse assim para provocar o homem. Diante desta resposta, ele disse o seguinte, aquele homem: olha, fulano, eu não sei se Jesus transformou a água em vinho, porque eu ainda não estudei sobre isso, eu sou um crente muito novo, mas uma coisa eu sei: Jesus transformou a minha casa de um ambiente de guerra num ambiente de paz. Jesus transformou a minha chegada em casa. Agora, quando eu chego em casa, meus filhos nem minha mulher não correm para longe de mim, mas vêm ao meu encontro. Jesus transformou muita coisa na minha vida. Então pode deixar que quando eu souber dessa transformação de água para o vinho, eu venho aqui te informar sobre o que Jesus fez. E de fato, meus amados irmãos, Jesus transforma a nossa vida. O crente em Cristo Jesus não pode ter uma vida comprometida com o pecado, porque quem recebe Jesus está liberto da escravidão do pecado. O crente continuará pecando? Sim, certamente pecará, porque nós somos humanos e nós somos falhos, mas não o fará jamais por deliberação, e nem por convicção, e nem com alegria. Toda vez que o crente em Cristo Jesus peca, ele confessa o seu pecado, ele deixa e ele alcança a misericórdia do Senhor. Portanto, meus amados, que nesta manhã de testemunho, nós possamos primeiramente estar, cada um de nós, os que já somos crentes em Jesus, nos lembrando daquele dia glorioso em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que nos lembremos, e eu tenho certeza que você jamais deixou de lembrar um dia sequer, se você quiser, do momento do dia em que você foi batizado nas águas, assim como estes o serão também. Este é um momento também de gratidão, queridos, de avaliarmos os nossos passos diante do Senhor, mas acima de tudo, de louvarmos a Deus, porque este Jesus Cristo que veio a este mundo há mais de 2000 anos atrás, continua transformando vidas, e Ele continuará transformando a vida de todos aqueles que o buscarem e o confessarem como Senhor e como Salvador das suas vidas. Portanto, que o Senhor nos abençoe nessa experiência tão feliz desta manhã, que nos alegremos no Senhor, porque o Senhor salva, porque Jesus enche nosso coração de paz, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que Ele nos abençoe.